bem certo para o ano que vem, a gente fazer toda semana uma aula de filosofia. Tanto que a filosofia é a base da teologia, né? Então, eu vou pedir para o professor daqui uma introdução, só para dar um gostinho em vocês, para o ano que vem a gente começar a estudar um pouco mais, né? A nossa vida é estudo, é formação, sem informação, né? A gente não é nada. Então, professor, eu agradeço a sua presença aqui, seja bem-vindo, são todos seus. Tá bom? Obrigado. Então, boa noite a todos. Eu chamo Carlos Alberto, sou professor de filosofia. Normalmente eu dou aula no seminário Maria Madre Eclésia, lá no Pátio Regionário, lá em Itapecerica, né? E na Diocese do Campo Limpo. Então, minha formação é em filosofia, propriamente, e eu espero que você... Eu preparei alguma coisa bem de introdução, assim, para a gente ver e perguntar por que estudar filosofia numa paróquia, né? Qual é a intenção? Eu sei que a maioria de vocês já tiveram contato com a filosofia no ensino médio, ou em alguma faculdade que fizeram, tem disciplina de filosofia no primeiro semestre, né? Mas aí eu peço que você esqueça um pouco tudo que você ouviu de filosofia até agora e a gente reinicia aqui essa conversa, né? Esse bate-papo sobre a filosofia. Eu coloquei como tema a pergunta: por que conhecer filosofia? Então, a minha ideia inicial é tratar esses pontos. Não sei se eu vou conseguir tratar todos hoje à noite, mas eu peço só uma observação. Qualquer questão, qualquer pergunta, qualquer palavra, qualquer dúvida, você pode levantar a mão, pode me interromper, pode perguntar qualquer hora, tá? Não tem problema nenhum em ser interrompido na hora que eu estou falando. Então, assim, eu vou tratar um pouco dessas questões, né? Por que estudar filosofia, né? Afinal, o que é a filosofia? Qual é o objeto e o método da filosofia? O que há de comum entre filosofia e religião? E vou pensar um problema filosófico com vocês, que é a distinção ou a relação entre crença e fé. Vou iniciar. Alguma dúvida? Tudo bem? Tá. Então, assim, a primeira questão que eu queria colocar aqui é: para que serve a filosofia, né? Por que a gente estuda a filosofia, né? E eu acredito que a filosofia ela tenta responder a alguns problemas acerca da nossa existência, acerca do mundo, né? Então ela surge a filosofia tem muito em comum com a ciência, com a arte e com a religião. Porque, em certa medida, tanto a ciência, quanto a arte, quanto a religião, eles buscam compreender o mundo, compreender melhor o mundo. Compreender o mundo, compreender a nós mesmos, compreender aos outros. Não era por acaso que o Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele está falando aqui de exame enquanto de reflexão. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Mas por quê? Porque uma vida não refletida é uma vida em que você fica só batendo cabeça, né? Tem até um ditado entre nós que fala: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, uma vida não refletida, não examinada, não vale a pena ser vivida. E, do mesmo modo, Aristóteles dizia que todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. E a filosofia é uma realização desse desejo, o desejo de querer compreender o mundo melhor. Do mesmo modo como a arte, como a religião, como a ciência. Mas, será que a filosofia só serve para isso, né? Será que as artes só servem para isso? A religião também só serve para isso? Para compreender o mundo melhor? Será que elas não são coisas úteis, né? E eu acredito que sim. A ciência, ela, além de alargar o nosso conhecimento sobre o universo, ela produz computadores, produz medicamentos, produz uma série de tecnologias. A religião, além de alargar a nossa compreensão do nosso lugar no universo, a religião também nos oferece conforto, né? Ela nos oferece orientação espiritual. As artes, como a literatura, por exemplo, alarga a nossa compreensão sobre a condição humana. Mas também a arte produz obras de grande valor, obras de arte de grande valor. E a filosofia?
A filosofia também, ela não se limita simplesmente a nos fazer compreender melhor o mundo. Mesmo se ela se limitasse só isso, ela já nos daria muito, né? Mas além de nos alargar a nossa compreensão sobre o mundo, a filosofia também, ela pretende mudar a nossa vida. Os filósofos gregos antigos entendiam a filosofia como um modo de vida. A filosofia, ela pretende reorientar a nossa percepção. Ela pretende mudar a nossa vida. Mas como mudar a nossa vida? Mudando as nossas convicções, ou fundamentando as nossas convicções. Seja mudando as nossas ideias ou fundamentando as nossas ideias. E quando você tem ideias mais fundamentadas, convicções mais fundamentadas, isso muda também a sua vida. A filosofia, né, é verdade, é verdadeiro que muitos problemas filosóficos, eles não têm uma utilidade prática imediata na vida. Mas também, a maior parte, também a gente pode dizer em relação à religião, às artes, também não tem uma utilidade prática imediata. Mesmo assim, religião, arte, filosofia, ciência têm valor. Né? Valor. Porque existem as coisas na vida que, mesmo que não tenham uma utilidade imediata, elas podem ter um valor, como, por exemplo, o conhecimento. O conhecimento, ele é algo suficientemente importante em si para ter valor. Pouco importa o que você faz com o que você conhece, mas o que você conhece tem um valor para você. E esse valor se dá em você mesmo, né? Como diziam os filósofos antigos, as vantagens do conhecimento se dão no ser de cada um. Quando você conhece, isso alarga a sua vida, alarga o seu eu, alarga a sua compreensão. Por quê? Porque o conhecimento é um bem em si mesmo. E a filosofia é a busca do conhecimento. O conhecimento é um bem em si mesmo. Como dizia o Aristóteles, um bem superior. Um bem superior. Por quê? Porque, na verdade, o conhecimento é que nos conduz. Né? Então, mesmo quando nós não percebemos a utilidade prática do conhecimento, ele tem os seus efeitos sobre a nossa vida. Alguma dúvida até aqui? Prosseguindo, né? A gente não ganha nada conhecendo muitas coisas que nós sabemos, mas é melhor conhecer do que não conhecer. É melhor conhecer do que ignorar. Então, mesmo que nós estivéssemos aqui só para compreender melhor a filosofia, isso já teria uma vantagem para a nossa vida. É por isso que há pessoas que gostam de alargar o seu conhecimento, percebem as vantagens que o conhecimento traz para a nossa vida, independente disso servir para isto ou não. Né? Em suma, a filosofia tem valor, mesmo que na sua maior parte ela não tenha uma utilidade prática imediata. Quando os filósofos tratam sobre os seus problemas, sobre os problemas filosóficos, talvez isso não tenha de imediato uma utilidade prática. Mas isso pode se desenvolver em termos de conhecimento, de disciplina, isso pode se desenvolver em termos de transformar a nossa própria visão. Né? Então, por quê? Porque o conhecimento tem um valor em si mesmo. Né? O conhecimento tem um valor em si mesmo. Então, há muito mais vantagem em conhecer do que em não conhecer. Há muita mais liberdade em conhecer do que em não conhecer. Há muito mais possibilidade de felicidade em conhecer do que ignorar. Portanto, há um valor, né? Há um valor e há uma utilidade na reflexão filosófica. Há um valor e há uma utilidade na busca pelo conhecimento. Porque o conhecimento ele está muito mais próximo da felicidade, da liberdade, né? Da liberdade e da felicidade, né? Conhecereis a verdade, como diz o Evangelho, e a verdade vos libertará, né? Então, conhecer produz uma liberdade maior em nós. Muitas vezes a gente fica preso ou restrito por não ter conhecimento. Às vezes, coisas básicas do nosso dia a dia.
Quando você conhece, por exemplo, conhece melhor o Código de Direitos do Consumidor, você tem maior liberdade de ação quando você compra alguma coisa e ela vem estragada, por exemplo. Quando você não tem o conhecimento, você se torna refém do outro. Então, o conhecimento, de qualquer modo, ele liberta. Não é por acaso que os gregos antigos diziam, né, e nesse aspecto eles não se enganaram, que pensar bem produz um viver melhor. É necessário pensar bem, e eu estou falando de conhecimento em termos de pensar bem. Quando você pensa bem, você vive melhor. Esse ditado grego, essa fala grega, ela tem ressonância na nossa vida. Como eu falei, aquele ditado que fala quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Ou quando os gregos antigos diziam mente sã, corpo são. Né? Em todas essas situações, a gente percebe a relação entre um pensar, um conhecer e a nossa vida e o nosso corpo. Quando a gente pensa bem, isso traz efeitos em toda a nossa vida. Quando você pensa bem, você é capaz de escolher melhor o que você vai comer. Né? Quando você pensa bem, você percebe que nem todos os seus desejos, nem todos os seus anseios lhe conduzem a lugares bons. Quando você pensa bem, a sua vida vai melhor. Né? Então, é isso que eu insisto, que a filosofia tem uma utilidade. A filosofia é uma tentativa da gente alargar nossa compreensão sobre o mundo, buscar um conhecimento sobre as diversas áreas nas quais a gente atua e nos possibilitar a pensar bem, pensar melhor. Mas, agora eu gostaria de tratar dessa questão. Mas, afinal de contas, o que é a filosofia? Né? O que é a filosofia? Existem muitas definições e não há uma resposta única e definitiva para a questão que é a filosofia. Né? A palavra filosofia ela pode ter vários significados e ela tem várias e diferentes definições. Durante toda a história da filosofia, vários autores a definiram, por exemplo, como amor à sabedoria, a busca de um esclarecimento conceitual, um modo de vida, uma tradição de pensamento. Existem vários modos da gente definir a filosofia. Estes são só algumas das denominações que a gente dá à filosofia habitualmente. Porém, né, diversos filósofos, em diversos momentos na história do pensamento, em épocas diferentes, né, não deram uma resposta explícita a essa questão. Muitos deles responderam através da sua prática, fazendo filosofia. Então, às vezes, até é meio irônico, mas a gente diz que filosofia é aquilo que os filósofos fazem, né? Aquilo que eles fazem, o seu modo de pensar, o seu modo de tentar tratar as questões fundamentais. Mas, mesmo assim, né, a palavra filosofia é uma palavra que vem do grego e ela se compõe de dois termos. Philo, que a gente traduz por tendência, amor, amizade, aproximação. Philo era um tipo de amor que os gregos, para os gregos, né? Existem 3 palavras em grego que retratam a ideia de amor. Philo, eros e ágape. Philo é um tipo de amor. Só que philo é um tipo de amor de amizade, de aproximação. E Sofia. Sofia é a palavra grega para sabedoria. Tanto é que Sophos é o sábio. Então, a palavra filosofia ela é composta desses 2 termos. Filosofia. Mas essa é uma definição etimológica. O que significa uma definição etimológica? Uma definição a partir da própria composição da palavra. Né? Ela não nos diz muito sobre a especificidade dessa atividade que é a filosofia, que surgiu na Grécia Antiga, né, no século VI a.C., numa colônia grega chamada Mileto. Esse é o Tales de Mileto. Ele foi o primeiro filósofo, né, o primeiro grande filósofo. Mas, então, em resumo, a filosofia ela serve para a gente compreender melhor a estrutura conceitual que nós usamos no nosso dia a dia. A filosofia
ajuda a gente a compreender melhor os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos conceitos, que a gente usa no dia a dia, tanto na arte, quanto na religião, quanto na ciência. Então, ela serve para sabermos mais sobre nós próprios e sobre o universo. Ela serve para nós sabermos mais sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo. E nesse sentido, né, mesmo que a palavra filosofia, ela pode ser traduzida como amor à sabedoria, né, amor à sabedoria, ela não nos ajuda muito a entender o que significa essa atividade, porque a gente não quer conhecer a palavra. O que a gente quer conhecer é qual realidade a palavra descreve. Não é só conhecer a palavra filosofia, mas é qual realidade essa palavra descreve. Qual realidade essa palavra ela pretende expressar. E uma maneira de saber o que é filosofia é estudar filosofia. Uma maneira de saber o que é filosofia é ler filosofia, é conhecer a filosofia. Mas eu vou apresentar uma definição que ela é mais funcional, uma definição que eu trabalho, né, em termos de filosofia, o que eu entendo em termos de filosofia. E a minha definição é essa: a filosofia é uma atividade intelectual. Né? A primeira ideia é uma atividade intelectual, preocupada em fazer o quê? Fazer um exame crítico. Fazer um exame crítico das nossas convicções, das nossas ideias, dos nossos conceitos. Como também, ela também pretende resolver problemas fundamentais relacionados à nossa existência em geral. Então, a filosofia é uma atividade intelectual, uma atividade de pensamento que busca elaborar o melhor modo de se pensar e compreender o mundo e a sua realidade fundamental. Esta é a ideia. A filosofia é uma atividade que busca elaborar o melhor modo de compreender, de pensar, compreender o mundo e a sua realidade fundamental. Alguma dúvida até aqui? Então, prosseguindo, né? Mas o que a filosofia tem a ver com a religião? Por que a gente está aqui numa paróquia tentando entender filosofia? O que ela tem a ver com a religião? Me parece que pelo menos existem 4 elementos comuns de início, existem 4 elementos comuns entre a filosofia e a religião. Né? Primeiro, a busca de um sentido para a vida e para o mundo. Os filósofos trabalhavam esse tema, buscar um sentido para a vida, buscar um sentido para o mundo. E a religião também traz essa ideia, a busca de um sentido para a vida e para o mundo. O segundo é que esse sentido ele está na origem. O sentido está na origem, ele está lá atrás, está na origem da nossa vida, na origem do universo, na origem de como as coisas foram acontecendo. Então, quando os filósofos começaram a sua investigação, eles se perguntaram: qual o elemento fundamental que está por trás de todas as coisas? E esse elemento, ele é a origem, ele é a causa. Tanto na filosofia quanto na religião, a nossa causa, o nosso sentido está na origem. Tanto é que os padres antigos diziam que a teologia se aperfeiçoa quando ela volta para trás, quando se retorna aos padres da patrística e depois ao evangelho. Então, é voltando à origem que a gente entende o sentido das coisas. E aqui existe uma sabedoria muito prática, né? Muitos dos nossos problemas, a gente se perde na resolução quando a gente não entende a origem. Como isso começou. E, na verdade, isso é uma ideia tão poderosa que é a mesma ideia quando você vai fazer uma terapia, ou quando você vai no psicólogo, e você traz um problema e ele pergunta: quando isso começou? E quando você volta à origem, você ressignifica toda a trajetória, e você entende o que você está vivendo agora. E também até um apelo espiritual, né? O padre fala: volte ao seu primeiro amor. Quem primeiro te amou?
a origem. Isso é um elemento próprio da filosofia, na filosofia com a religião. E um outro elemento é que, tanto na filosofia quanto na religião, a descoberta dessa origem, a descoberta desse sentido, se dá pela reflexão, pela meditação, pela oração, por qualquer situação em que você pare para pensar. Para pensar, né? Que é a imagem do deserto, a imagem do encontro consigo mesmo. Isso é um elemento presente na filosofia e presente também na religião. E por último, é que esse sentido é fundamental para se viver bem. Esse sentido que diz respeito à origem, ele é fundamental para se viver bem. Quando você encontra o seu primeiro sentido, quando você encontra o sentido das coisas, quando você encontra o sentido da vida e do mundo, você vive melhor. Você vive melhor. Então, me parece que esses são 4 pontos que sim, há muita semelhança entre a busca filosófica e a busca religiosa. Entre a prática filosófica e a prática religiosa. Como dizia Santo Tomás de Aquino, o estudo da filosofia não tem por objeto saber o que os homens pensavam, e sim saber qual a verdade das coisas. Então, quando a gente estuda filosofia, a gente não está aqui para aprender o que Platão ou Aristóteles pensaram. Até vamos aprender, mas o importante é aprender a verdade do mundo, a verdade de você mesmo, a verdade das coisas. A filosofia é uma busca pela verdade. O que importa para o filósofo é a verdade. São frases significativas que eu possa dizer isso é verdadeiro ou isso é falso. E a verdade diz respeito à realidade. A verdade é a realidade. Né? A verdade é a realidade. Um outro autor aqui é Santo Agostinho. Santo Agostinho, em uma de suas obras, chamada A Cidade de Deus, ele afirma: o homem não tem razão para filosofar, exceto atingir a felicidade. A felicidade tem a ver com a verdade. Não existe felicidade na falsidade. A filosofia, como eu dizia, é uma busca pelo conhecimento. O conhecimento, uma das características do conhecimento é que ele é uma crença verdadeira. A verdade, o conhecimento é uma propriedade, a verdade é uma propriedade do conhecimento. E a verdade, ela tem a ver com a felicidade, né? A busca, né? A razão para filosofar é atingir a felicidade. Viver bem. Ser feliz é viver bem. E viver bem é uma consequência de pensar bem. Alguma dúvida até aqui? Qualquer pergunta vocês podem fazer, tá? Vou prosseguir aqui. Mas, o que distingue o saber filosófico de outros saberes? Né? A gente sabe que a gente lida com diversas formas de saberes no nosso dia a dia. Alguns de vocês são formados em faculdade, em alguma ciência ou algum saber, né? Mas o que diferencia? Né? Então, na busca pelo conhecimento, os seres humanos desenvolveram várias formas de saber. O que a gente chama de ciências, de disciplinas, né? E que normalmente essas formas de saberes a gente chama ciências exatas, ciências humanas, ciências naturais, né? São campos de saberes. E esses campos de saber, seja a filosofia, a psicologia, a biologia, a matemática, né? Ou a teologia, eles se diferenciam pelo seu método e pelo seu método ou metodologia e pelo seu objeto. Toda forma de saber possui um objeto e possui um método. Por exemplo, a biologia, ela estuda os seres vivos, os organismos vivos, e ela tem a sua metodologia. A matemática lida com os números e tem a sua metodologia.
também a filosofia vai nessa mesma linha. A filosofia, pelo seu objeto e a sua metodologia, a filosofia é uma forma de ciência. A filosofia é uma forma de ciência que perpassa entre as ciências. A filosofia é a ciência das ciências. Os medievais diziam, é a mãe de todas as ciências. É o fundamento de todas as ciências, né? O Descartes dizia, é a raiz de todas as ciências. A filosofia é a ciência das ciências e a filosofia é uma ciência interciência. No sentido de que, seja qual for a área que você fez faculdade, seja pedagogia, psicologia, biologia, engenharia, seja qual for a área que você estudou, quando você se aprofunda e vai buscar entender os fundamentos da área que você estudou, você vai parar na filosofia. Você vai parar na filosofia. E se um dia você se aprofundar na área que você estudou e você fizer um doutorado, quando você se tornar doutor, você recebe o título PhD. PhD. O PH do PhD é as duas primeiras letras da palavra filosofia, como eu mostrei anteriormente. Ó, a palavra PhD é doutor em filosofia. Então, toda pessoa que tem doutorado, que é PhD, no fundo, ela entende de filosofia, ela é doutora em filosofia. PH de si, né? Então, essa é a ideia. Então, a filosofia, enquanto essa ciência da ciência, né? A filosofia também tem um objeto. Ela tem objetos próprios de estudo. E ela tem metodologia própria também, como as ciências, né? Ela tem um modo próprio de fazer as suas investigações. Mas qual que seriam os objetos da filosofia? Qual seria o método da filosofia? Como é que a filosofia se encontra entre as outras ciências? O que vocês diriam? Qual seria o objeto de estudo da filosofia? Alguém apostaria numa resposta? Fale. O pensamento. Que mais? A verdade. Que mais? A razão. A sabedoria. O conhecimento. Tá. Eu vou prosseguir. Apesar das respostas estarem boas, mas eu tenho uma ideia que eu desenvolvi, né, desses anos de estudo. Para mim, desde os primórdios, na Grécia Antiga, os primeiros filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, Tales, Heráclito, esses filósofos, eles tiveram uma intuição que ainda hoje ela prevalece na filosofia. E essa intuição, ela diz respeito ao início da filosofia. Essa intuição diz respeito à origem da filosofia, ao início da atividade filosófica. Os filósofos falam que a filosofia começa com um afeto. O início da filosofia é um pacto, um afeto. E que afeto é esse? A atitude de espanto e de maravilhamento diante do mundo. Você começa a filosofar como os filósofos gregos começaram a filosofar quando você se espanta ou você se maravilha diante dos acontecimentos da vida e do mundo. Espanto, maravilhamento diante dos acontecimentos da vida e do mundo. Mas o que significa isso? Significa que a filosofia ela tem como ponto de partida sempre algo que nos surpreende. Uma pergunta, um questionamento, uma dúvida. A filosofia tem como ponto de partida uma pergunta. O que é o tempo? O que é a felicidade? Qual o sentido da vida? Existe provas da existência de Deus? O que é um milagre? O que é a verdade?
A filosofia começa com uma pergunta, porque é a pergunta que nos surpreende. É a pergunta que nos causa espanto. A filosofia começa com um questionamento. Portanto, a filosofia se constitui como uma atividade intelectual ligada à razão, ligada ao pensamento, ligada à verdade, mas ela tem por objeto tentar resolver problemas fundamentais. Os problemas fundamentais são o objeto da filosofia. Mas que problemas? Eu vou especificar. Mas a filosofia tem por objeto aquilo que resulta da intuição, que é o seu ponto de partida. Um espanto, um questionamento. O objeto da filosofia são os problemas filosóficos. Os problemas filosóficos. Mas o que são problemas filosóficos? Eu vou chegar lá. Mas primeiro eu gostaria de dizer para vocês que durante essas aulas de filosofia, nós iríamos passar por diversas áreas que constituem a filosofia. A filosofia é como uma grande árvore, dizia o Descartes. A filosofia é como uma grande árvore, ele dizia. A sua raiz é a metafísica. A metafísica. E os ramos são as outras áreas. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a filosofia hoje ela se divide em dois blocos. Existe o que a gente chama de filosofia teórica, que é epistemologia, lógica, metafísica, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, e existe filosofia prática. Existe a filosofia prática que é constituída por ética, estética e política. E tanto a área de filosofia prática quanto a área de filosofia teórica, elas se ocupam com o mesmo objeto. Os objetos são problemas, questões, perguntas específicas. Então, ao longo dos séculos, os filósofos eles têm procurado resolver esses problemas. Pensar a partir dessas perguntas, se questionar a partir dessas perguntas, desses que eu estou chamando de problemas filosóficos. E a proporção que eles vão refletindo sobre essas perguntas, eles vão elaborando teorias, as teorias filosóficas. E essas teorias, elas sempre se embasam e fundamentam em bons argumentos. Toda atividade filosófica começa com uma pergunta. O que é a verdade? Será que toda verdade é relativa? O que é a felicidade? O que é a fé? Toda investigação filosófica começa com uma pergunta. Essa pergunta leva você à produção de teorias. E essas teorias elas têm que ser basadas em bons argumentos. Mas a atividade filosófica, uma característica da atividade filosófica é que a filosofia exige uma discussão livre de ideias. A filosofia exige conversação. Então, durante as aulas, eu tenho que tentar provocar vocês para ouvi-los. A filosofia exige conversação, exige diálogo, exige discussão de ideias. E essa discussão de ideias não significa simplesmente repetir o que os filósofos disseram, mas consiste em fazer com que você pense por você mesmo. Você pense por você mesmo. Essa é a questão. Mas prosseguindo aqui naquela ideia que eu estava falando para vocês, essa aqui é uma frase de um filósofo brasileiro que eu achei interessante, eu trouxe. Ele diz assim: a filosofia não é mera especulação no vácuo, ou simples jogo de conceitos abstratos. É um trabalho sobre a experiência real e cumpre levar a cabo, sem perder esse sentido concreto, que é esta sabedoria que nasce da experiência. Boa definição. A filosofia é uma sabedoria que nasce da experiência. Uma sabedoria que nasce da experiência. Sabedoria é o mesmo que conhecimento? Não? Por que não? Qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? Uma pessoa sábia tem conhecimento?
Sim. E uma pessoa que tem conhecimento é uma pessoa sábia? Então, qual a distinção entre sabedoria e conhecimento? O que vocês acham? A sabedoria é um conhecimento aplicado muito bem. O que mais? Sabedoria é você aplicar o conhecimento de uma forma correta. Você tomar decisões. De uma forma correta. Verdadeiro. Existe conhecimento falso? Existe conhecimento falso? Me dê um exemplo de um conhecimento que é falso. Um exemplo de conhecimento falso. Não existe conhecimento falso. Todo conhecimento é verdadeiro. O que são falsas e podem ser falsas são opiniões. Conhecimento não é opinião. Todo conhecimento é verdadeiro. E pelo fato de todo conhecimento ser verdadeiro, o conhecimento pode nos levar à sabedoria. Pode nos levar à sabedoria. Todo sábio tem conhecimento, mas nem todo que tem conhecimento é sábio. A distinção está no que vocês estão dizendo. Você é sábio quando o que você conhece, você vivencia. A sabedoria, ela é fruto do conhecimento na vida. A sabedoria, ela nasce da nossa experiência. A sabedoria é quando o conhecimento é experimentado. Tudo bem, vamos prosseguir. Agora eu vou falar aqui sobre o que eu estava dizendo. Eu considero que a filosofia é uma ciência e ela tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da filosofia são os problemas filosóficos. Mas afinal, o que são os problemas filosóficos? São problemas sobre os fundamentos de várias práticas nossas. São problemas sobre os fundamentos da nossa existência. Problemas sobre o fundamento da nossa religião, da nossa ciência, da nossa moral, da nossa arte, da nossa política e da natureza. Então, os problemas filosóficos, eles são o modo como os filósofos, ao tratar deles, eles buscam uma compreensão melhor sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre a realidade. Vou dar alguns exemplos de problemas filosóficos. Por exemplo, será que temos livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Como é possível a liberdade humana em meio a um mundo constituído de fatos completamente determinados? O que é o conhecimento? Será o conhecimento verdadeiro possível? Será que existe algum conhecimento imune à dúvida? Será que eu posso duvidar de tudo? Como devemos viver? Qual a melhor forma de se viver em sociedade? O que é o bem moral? Ou qual é o fundamento do bem moral? O que é um valor? O que é um valor? O que é a justiça ou a felicidade? O que é a verdade? O que é a realidade? Qual a natureza da mente e do corpo? A mente pode ser reduzida ao cérebro? O que faz de um objeto uma obra de arte? Há boas razões, argumentos para se acreditar na existência de Deus? A crença e fé é a mesma coisa? Qual a relação entre a razão e a fé? Esses são alguns exemplos de problemas filosóficos e vários filósofos surgiram refletindo sobre esses problemas. Por exemplo, um filósofo como Thomas Hobbes começa a sua investigação se perguntando: qual a melhor forma de se viver em sociedade? Qual é o fundamento da vida social? Aristóteles se pergunta: o que é um bem moral? E a partir daí desenvolve uma reflexão. Descartes se pergunta:
qual a natureza do corpo e da mente? É a mesma coisa? E a partir daí desenvolve uma reflexão, desenvolve uma teoria apoiada em boas ideias, em bons argumentos. Então, toda a filosofia começa, toda atividade filosófica começa com um problema filosófico. Os problemas filosóficos, como diz o filósofo, um problema é filosófico quando só pode ser abordado adequadamente usando metodologias filosóficas. O que inclui na metodologia filosófica? Teorização, argumentação, análise conceitual, especulação logicamente disciplinada. Portanto, normalmente os problemas filosóficos eles são sobre conceitos, verdade, justiça, mente, fé, corpo. Normalmente os problemas filosóficos eles envolvem a nossa vida, nossas práticas, nossas vivências. Problemas conceituais. Os problemas filosóficos são problemas conceituais. O que significa dizer que problemas filosóficos são problemas conceituais? Lidam com conceitos. Isso significa também que eles não podem ser resolvidos mediante metodologia prática. Nenhuma pesquisa empírica consegue resolver o problema, o que é a verdade. Nenhuma pesquisa em laboratório consegue resolver o problema, o que é a felicidade. Os problemas filosóficos são problemas que envolvem palavras, ideias, conceitos, que têm uma atuação forte sobre a nossa vida. Às vezes é o entendimento mal de uma palavra, de uma ideia ou de um conceito que lhe prende numa situação desfavorável à sua existência. Então a filosofia é a busca do esclarecimento dessas ideias, porque as ideias têm um poder muito grande sobre nós. Por mais que a gente ache que as ideias elas não têm, para os filósofos, as coisas mais concretas que existem no mundo são ideias. Não são mesa, porque mesa é fruto de ideia. Não é microfone, porque microfone é fruto de ideia. As coisas mais concretas na vida são ideias. Ideias podem nos prender, ideias podem nos libertar. E a buscar e entender as ideias, esclarecer o seu pensamento, que é um dos objetivos da filosofia, os filósofos fazem isso se perguntando sobre esses problemas. Portanto, então o que eu gostaria de continuar dizendo é que dizer que a filosofia é uma atividade voltada para resolver problemas conceituais, problemas sobre palavras, problemas sobre ideias, isso não significa que a filosofia não se ocupe da realidade. Não significa que a filosofia só se ocupe de conceitos. Não. A filosofia se ocupa da realidade. A filosofia, ela se ocupa da nossa concepção de realidade. Ela quer trazer o esclarecimento sobre o que nós pensamos sobre a realidade. É verdade que muitos filósofos, o trabalho deles se dá nesse esclarecimento dos conceitos, mas não é só palavra. Conceito não é palavra, só palavra. O conceito é uma palavra que descreve uma realidade. O conceito é uma palavra que nos ajuda a compreender uma realidade. Então, qualquer problema filosófico, ele é de caráter conceitual. Então, eu tenho quanto tempo mais? 10 horas. Tá. Então, eu vou dizer aqui para vocês, que existem três elementos centrais na filosofia, que eu estou falando aqui já há um tempinho, e que esses elementos, o primeiro diz respeito ao objeto da filosofia, que são os problemas filosóficos. O segundo diz respeito ao resultado da tentativa de resolver esses problemas, que são as teorias filosóficas. E o terceiro são os argumentos. Os argumentos são o coração da filosofia. Todo filósofo, quando defende uma ideia, quando elabora um sistema,
eles fundamentam esse sistema em argumentos. Então, os filósofos, ao longo dos séculos, eles têm proposto teorias, né? Teorias que tentam resolver problemas filosóficos, né? E essas teorias, elas se apoiam em argumentos. Em filosofia, qualquer ideia pode ser defendida. Você pode discordar de qualquer filósofo, desde que seu desacordo, ou desde que defender a ideia que você quer defender, ela esteja apoiada em bons argumentos. Ela esteja apoiada em boas ideias, em boas evidências. Qualquer ideia pode ser defendida, desde que você tenha bons argumentos. E aí, pensando isso, eu vou tratar aqui com vocês de um problema filosófico. O problema filosófico que eu vou tratar é da relação entre crença e fé, para concluir a minha fala, né? O que é uma crença? O que é fé? Crença e fé é a mesma coisa? Será ter crença em Deus é o mesmo que ter fé em Deus? Saber que Deus existe é o mesmo que ter fé em Deus? Eu posso saber que Deus existe e não ter fé em Deus? O que diferencia a crença da fé? Crença? Crença é saber que existe, e fé, acreditar, é a palavra acreditar, credo, vem de crença. Crença, credo, acreditar. Mas vai dizer, eu posso ter fé em Deus e não ter crença em Deus? Eu posso ter crença em Deus e não ter fé em Deus? Posso. Qual a opção 1 ou a 2? Eu posso ter fé em Deus e não ter crença em Deus? Eu posso ter crença em Deus e não ter fé em Deus? Como é que é possível uma pessoa ter crença em Deus e não ter fé em Deus? É possível? Vai. Eu acho que sim. Vou dar um exemplo. Vai. Por exemplo, Papai Noel. Não tem como eu ter fé que ele vai me dar um presente se eu não acredito que ele exista. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Você acreditar em Deus, eu posso acreditar que ele existe, mas às vezes eu posso não ter fé que ele vai fazer alguma coisa por mim ou que ele acredite em mim. Vai. Você acreditar em Deus a sua vida inteira, você ter um momento de descrença e não ter mais fé em Deus, mas você sempre acreditou. E aí tem um momento que você tem um momento de impotência. Então você deixa de ter fé, mas você sabe que ele existe. Muito bem. Fale. Eu vou dizer o que está na vida. Fale. É a certeza das coisas que não se vê. A certeza das coisas que não se vê. Tá. Muito bem. Tem um filósofo ateu chamado Comte Sponville. Num livro dele sobre filosofia, ele diz o seguinte, que existe tanta distinção entre ter fé em Deus e acreditar que Deus existe, que a maioria das pessoas acreditam que tem fé em Deus, mas no fundo elas só acreditam que Deus existe. Acreditar que Deus existe. Vamos buscar esclarecimento. Toda investigação filosófica, toda questão filosófica que a gente for tratar, o primeiro passo indispensável a se fazer é você trabalhar com definições e esclarecimento de conceitos, né? Então,
Então, toda boa investigação filosófica começa com um passo lógico muito simples, que é a definição e o esclarecimento de conceitos que são usados na questão. Na questão que nós estamos tratando aqui, existem dois conceitos, crença e fé. Vamos tentar nos esclarecer sobre crença e depois sobre fé, para a gente entender se são a mesma coisa ou não, ou se é possível ter um e não ter outro e vice-versa. O que é uma crença? O que é fé? As palavras, elas são de idiomas distintos. A palavra crença, ela vem do grego. Pistes. Pistes. O Platão usa muito essa palavra. E a palavra fé, ela vem do latim. Fides. Olha só esse exemplo. João acredita que a Terra é redonda. Isso é uma crença. Maria acredita que Deus a ama. Isso é uma fé. Vou prosseguir. Tanto na visão popular, quanto na visão científica, quanto na visão religiosa, né? A gente tem muitas crenças. Né? Toda a visão científica, religiosa, são elaborações de crenças. Crenças sobre o mundo, crenças sobre o ser humano, crenças sobre a moralidade. Tanto na visão científica, na ciência, existem crenças. Na religião, existem crenças. No senso comum, existem crenças. Como, por exemplo, a crença. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Isso é uma crença do senso comum. Existem crenças, né? A palavra crença é uma palavra que vem do grego, como eu falei para vocês, é piste, né? E os filósofos usam essa palavra no sentido intelectual, no sentido epistêmico, no sentido cognitivo. Então, ter uma crença é você ter uma representação de algo na sua mente. Então, por exemplo, eu acredito que Júpiter tem mais luas do que Marte. Isso é uma crença. Isso é uma crença. Ter crenças significa você ter qualquer representação sobre a realidade. Eu acredito que Santo Amaro fica na zona sul de São Paulo. Isso é uma crença. Eu acredito em Papai Noel. Isso é uma crença. Crença é qualquer representação mental que você faz sobre a realidade. Qualquer representação mental que você faz sobre a realidade. Eu acredito que o número 9 não é um número par. Isso é uma crença. Uma crença, né? Então, existem tanto crenças religiosas como existem crenças não religiosas. Crenças religiosas como crenças não religiosas. Existem crenças científicas, crenças políticas, existem crenças econômicas. Toda crença envolve você dar crédito a uma afirmação. Se alguém te faz uma afirmação e você acredita naquilo, aquilo é uma crença. A pessoa chega perto de você e fala, você é o meu melhor amigo. Ela fez essa afirmação. Se você acredita, aquilo passa a ser uma crença para você. Crença não é uma palavra que diz respeito simplesmente a questões religiosas. Einstein tinha crenças. Crença, por exemplo, que nunca foi comprovado que a velocidade da luz é uma constante no universo. Darwin tinha uma crença. Tudo que você, toda afirmação que você aceita mentalmente são crenças. Eu posso acreditar que Deus existe. Eu posso acreditar que Deus não existe. Isso não me faz uma pessoa religiosa. Eu posso acreditar que Darwin estava certo. Eu posso acreditar que Darwin não estava certo. Isso não me faz uma pessoa científica. Crenças é o que marca a nossa vida mental. Toda representação mental é uma crença. Vai. A crença é uma
crença nem sempre é uma verdade. E também, crença não significa que eu tenho conhecimento. Isso. Você pode ter uma crença verdadeira. Eu acredito que Paris é a capital da França. Você pode ter uma crença falsa. Eu acredito que Nova York é a capital dos Estados Unidos. Existem crenças verdadeiras, existem crenças falsas. Quando você tem uma crença verdadeira e quando essa crença é justificada, seja empiricamente ou seja racionalmente, ela é um conhecimento. O conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Todo conhecimento é uma crença, mas nem toda crença é conhecimento, porque você pode ter uma crença falsa. Só crenças verdadeiras justificadas são conhecimento. Por isso que eu falei para vocês que não existe conhecimento falso. Todo conhecimento é verdadeiro, porque todo conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Entendeu? Todo ser humano que pensa tem crenças, seja ele matemático, científico ou o Zé do bar. Todo mundo tem crenças. Existem crenças verdadeiras, existem crenças falsas. E você pode ter todas as crenças do mundo, até mesmo a crença de que Deus existe, e não ter fé. Quando eu sei de alguma coisa, isso é uma crença. O que eu sei é uma crença. Pode ser uma crença verdadeira, mas é uma crença. Entendeu? Então eu trouxe aqui esse ó. Aqui do lado você tem as crenças. No meio você tem o conhecimento e lá você tem a verdade. Quando a crença tem comunhão com a verdade, ela é conhecimento. Então, quando uma crença é verdadeira e justificada, ela é conhecimento. Entendeu? Então, crença não é só coisa de crente. Ou melhor, todo ser humano é crente. Porque todo ser humano tem crenças. Das mais básicas às mais fundamentais. Desde o primeiro ano de vida, quando você acredita em Papai Noel, você tem uma crença. Quando você acredita que seus pais lhe amam, você tem uma crença. Sua crença pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Entendeu? Então, crença não diz respeito à religião propriamente. Crença diz respeito à nossa vivência mental. A nossa vivência mental é um conjunto de crenças. Prosseguindo. Agora eu vou falar sobre fé. A palavra fé é uma palavra que vem do latim, fides, né? E que ela foi até usada por São Jerônimo na tradução da Bíblia do grego para o latim. Ele chegou a traduzir pistes por fides. E isso gerou uma certa situação. Muitas vezes a fé é entendida como uma crença, mas o termo fide, ele envolve muito mais coisas do que simplesmente crenças. O termo fides, ele também ele envolve uma atitude de confiança, de compromisso, de fidelidade e de esperança. Por isso que alguns autores defendem que a fé, a crença na existência de Deus, é muito distinta da fé em Deus. Você pode ter crença na existência de Deus e até saber que Deus existe. O demônio sabe que Deus existe, mas ele não tem fé em Deus. Ele tem a crença na existência de Deus, mas não tem fé. Então não basta saber saber que Deus existe para ter fé em Deus, né? Não basta. Então, como tem até uma passagem de Tiago que ele fala: você crê que existe um só Deus? Ele fala: muito bem. Até mesmo os demônios creem. Até mesmo o demônio crê, tem crença, sabe que Deus existe. Mas ele tem fé? Não. Não tem fé.
Entenderam? Vou prosseguir. Olha só. Então, eu vou fazer uma outra comparação aqui. Me parece que a distinção entre crença e fé tem a ver muito com a distinção na nossa língua entre a palavra saber e a palavra conhecer. Crença é como saber. Fé é como conhecer. Olha só. Essa distinção se assemelha muito a saber e conhecer. Olha só essa frase. Eu sei que Paris é a capital da França, mas eu não conheço Paris. E ela faz sentido. Eu conheço Paris, mas não sabia que Paris era a capital da França. Você percebe? E tem uma distinção muito forte entre saber e conhecer. Você pode saber algo e não conhecer. Você pode conhecer algo e não saber. Do mesmo modo, né? Saber que me parece que é muito próximo da crença, né? Na crença que você sabe, que você acredita que Deus existe, ou na crença que você não sabe ou não acredita que Deus existe. Mas a fé tem a ver com o conhecer. Na fé, você conhece Deus. Conhece por quê? Porque você experimentou. A maioria das pessoas confundem no final. Ter crença em Deus não é ter fé. Não é ter fé. Então, a ideia... Então, o saber é um conhecimento por descrição. A crença é um conhecimento por descrição. Eu sei que Júpiter é um planeta do sistema solar. Eu não conheço Júpiter, mas eu sei. E sei até quantas luas ele tem. Mas conhecer é uma espécie de conhecer. O conhecer, ele é como a fé. Ele é um conhecimento por contato. Ter fé é ter contato com algo. Ter fé em Deus é ter contato com Deus. Crer ou acreditar em Deus é simplesmente saber que Deus existe ou não. Entendeu? O que vocês acham? Faz sentido? Então, nunca... Então, aí... Vou prosseguir depois. Isso é o trabalho filosófico, a gente esclarecer sobre os termos. Sabe? E esse filósofo ateu que eu estava falando para vocês, o Conte de Conville, ele fala assim, a maioria dos cristãos não tem fé em Deus. Eles simplesmente acreditam que Deus existe. Acredita que Deus existe porque nasceu em uma família onde todo mundo acredita que Deus existe. Acredita que Deus existe. Entendeu? E aí, um outro filósofo, comentando a mesma situação, ele dá um exemplo para mostrar a distinção entre acreditar que Deus existe e ter fé em Deus. Aí ele conta uma história mais ou menos assim. Imagina que você é um alpinista e você está numa montanha, subindo uma montanha. Com todos os aparatos, com todos os instrumentos, você vai subindo. E você chega numa situação em que você começa a despencar. E você despenca ao ponto de ficar o seu pé amarrado numa corda presa na montanha e você de cabeça para baixo. Naquele desespero, você começa a gritar: Deus, me ajude! No desespero, só vem essa: Deus, me ajude! E aí, de repente, abre o céu e Deus fala para você: pega a faca que está na cintura e corta a corda que prende o pé. Aqui está a distinção entre acreditar que Deus existe e ter fé em Deus. É a mesma coisa do Abraão. Pega a faca e mata a criança. E Abraão só acreditar em Deus. Ele fala: você está louco? Você está louco? Você me prometeu uma descendência, agora quer que eu mate meu único filho? Ele foi lá e levantou a faca. Entendeu? Então aqui você percebe a distinção entre acreditar em Deus e ter fé em Deus. Mas prosseguindo, vou terminar. Estou terminando já, viu? Então assim, portanto, mais essa parte... Então assim, fé em Deus envolve crença. A fé envolve crença. Mas a crença pode ser sozinha.
Eu não estou dizendo que você simplesmente pode ter fé em Deus e não acreditar que Deus existe. Não. Ter fé em Deus envolve a crença que Deus existe. Mas ter crença que Deus existe não envolve necessariamente a fé. É isso que eu estou dizendo aqui, né? A fé, ela envolve dois aspectos. Envolve um aspecto cognitivo, ter crenças religiosas. Uma pessoa que tem fé tem crenças religiosas, mas a fé, ela envolve um aspecto não cognitivo. Um aspecto ligado à experiência, à vivência. Ela envolve uma adesão voluntária de confiança, né, ligada à experiência. Então, ter fé envolve crenças, mas ter crença não envolve necessariamente ter fé. É isso que eu estou dizendo. Para concluir, né, aqui eu trouxe até um exemplo de Santo Tomás. Né? Santo Tomás dizia que a fé, ela se encontra entre o conhecimento e a crença. Ela tem um pouco a ver com o conhecimento e ela tem a ver com a crença. Ela tem a ver com o conhecimento porque a fé exige adesão. Ter fé é aderir a outro que fala a você. Confiar no que o outro fala a você. Esperar naquilo que o outro fala a você. Esse outro é Deus. Ter fé, né? Então, o Santo Tomás dizia que a fé, ela tem a ver com o conhecimento, que ela envolve adesão, mas ao mesmo tempo também a fé tem a ver com a crença. Isso significa o quê? Que a fé, ela não dispõe de indícios conclusivos. Ter fé não significa ter indícios conclusivos. Conclusivos, né? Nesse aspecto, ela difere do conhecimento, né? Então, a fé tem a ver com o conhecimento porque ela envolve a vontade, mas ela também tem a ver com a crença, porque nem sempre você tem indícios. Nós não temos indícios conclusivos da existência de Deus. Por isso nós temos fé. Por isso nós temos fé. Por isso que o apóstolo fala que no céu não vai precisar ter fé. Não vai precisar ter fé no céu, porque você vai ter indícios conclusivos, né? Então a fé, como a crença, ela não dispõe de indícios conclusivos, mas como o conhecimento, a fé envolve uma adesão voluntária. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus, né? Envolve uma adesão voluntária, você querer acreditar, né? E para concluir aqui, eu só queria dizer isso daqui, né? Para concluir essa questão, eu fiz assim um esquema mais ou menos assim. Fé envolve crenças racionais, envolve razão, envolve acreditar que Deus existe, envolve acreditar no céu, no inferno, ter essas crenças. A fé envolve essas crenças. Mas, além disso, a fé envolve a nossa vontade. A vontade, a experiência, a vivência, a confiança, o compromisso, a fidelidade. A crença envolve só razão. Você pode saber muito sobre a Bíblia, saber muito sobre Deus, saber comentar todo o credo e não ter fé em Deus. Entendeu? E não ter... Era isso que esse filósofo ateu dizia, né? Muitos crentes são ateus. No fundo, são ateus, porque eles só acreditam nas crenças religiosas, mas não têm fé. Entendeu? Entendeu a situação? Então, para concluir, eu queria deixar as duas frases de Santo Tomás e Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: a fé é um pensar com assentimento. Pensar é crença, é razão, é ter pensamento, né? E assentimento é algo mais ligado à experiência. Você assentir, você se doar, você aderir. E Santo Tomás que dizia: a fé é um ato da inteligência movido pela vontade. Razão e vontade. Crença e experiência. Entendeu? O que vocês acham? O que vocês acham? Faz sentido? Então, estou terminando. Eu queria ouvir vocês alguma pergunta sobre o que aconteceu hoje. Tá? A gente pode utilizar o termo fé fora do âmbito de religião ou necessariamente está ligado? Exatamente. Existe uma discussão filosófica sobre isso.
Porque eu me lembro que tem pessoas que falam assim, mas os cientistas também têm fé. Eles acreditam nas suas teorias. Eu falo, não é fé. Não é fé. Porque existe eu acho que a palavra fé é uma palavra que deve ser restrita à linguagem religiosa. Sabe por quê? Porque a palavra fé, ela exige um objeto X. Esse objeto é Deus, é a transcendência. E a relação que se estabelece entre o sujeito que tem fé, entre ele e esse objeto, é uma relação em que esse objeto influencia a vida dele. Não posso dizer que um cientista tem fé numa teoria, porque nenhuma teoria move a vida. Nenhuma teoria científica faz você uma pessoa melhor ou ajuda os outros. Nenhuma teoria científica faz de você uma pessoa humilde. A fé faz. Então, me parece que a fé ela deve ser restrita à linguagem religiosa, porque ela fala de uma relação com um outro ser que é uma pessoa. Pode ser. A gente consegue ligar fé, por exemplo, à família. Eu tenho fé que meu marido é uma pessoa fiel, que a gente pode trazer. Eu acho que pode. Me parece que sim. Porque a fé tem um elemento, o elemento fundamental que diferencia a fé de uma simples crença é um elemento vivencial. Um elemento vivencial, entendeu? Então, um elemento que diz respeito a essa ideia de confiança, que são sinônimos de fé. Confiança, fidelidade, compromisso, esperança. Então, esse elemento vivencial que envolve esses conceitos é o que diferencia entre crença e ter fé. Entendeu? Eu tenho fé em você. Então, envolve uma relação de confiança, de fidelidade, de compromisso. Eu acredito em você. Do mesmo modo como eu acredito que 2 mais 2 é igual a 4. Mas tudo bem, posso estar até certo. Mas não tenho certeza. Entendeu? Então, me parece assim que a fé, ou pela própria palavra, a palavra fides é a raiz da palavra fidelidade. E em algumas línguas, fide ela corresponde também à ideia de confiança ou aliança. Aliança. Confiança, aliança, fidelidade. Confiança, aliança e fidelidade é algo que só pode surgir da relação com outra pessoa. Seja uma pessoa Deus ou uma pessoa com quem você convive. Entendeu? E não é uma relação cognitiva, intelectual, é uma relação de vivência. Vivência, entendeu? Nesse sentido. Pode ser. Eu lembro que quando eu fiz Crisma, a gente falava que a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. E quando a gente filosofia vem da palavra amor, qual é a relação de fé, conhecimento e amor? Fé, conhecimento e amor, né? Sem dúvida que o amor e a fé, ela envolve um tipo de conhecimento. E é aquele tipo de conhecimento que eu descrevo como conhecimento por contato. Não é conhecimento por descrição. Você não é capaz de amar verdadeiramente uma pessoa só porque você lê uma descrição sobre ela ou só porque alguém a descreveu para você. O amor tem essa relação com a fé, que envolve um conhecimento por contato. Entendeu? E aí a ideia de que você ama o que você conhece. Você ama verdadeiramente o que você conhece. O que você desconhece, você não ama. Entendeu? Você pode até dizer que ama. Então, o amor é algo como a fé. É um conhecimento que vem pelo contato. Eu acho que nesse sentido. Então, por mais que a gente viva numa situação muito mais digital do que uma situação física, né? E as pessoas, elas conhecem você pelas redes sociais. Eu te amo. É mentira. Ninguém é capaz de amar você verdadeiramente se não te conhecer.
Entendeu? O amor é fruto do conhecimento. Tanto é que as pessoas, às vezes, elas no passado, elas nem se conheciam tanto, e elas casavam, e o conhecimento no dia a dia gerava o amor. Entendeu? O amor é fruto do conhecimento. Não? Acho que nesse sentido ele tem a ver com a fé. A fé também é fruto do contato. Não existe fé sem experiência religiosa. Fé genuína é fruto de experiência religiosa. Não é simplesmente de você ouvir falar, mas é fruto de uma experiência religiosa. Me parece. Posso estar errado. Alguém gostaria de fazer mais um passo? Por favor. A ideia é que o Platão, quando ele começa a investigar, ele tem um livro dele chamado Teeteto, que ele começa a pergunta inicial da obra é: o que é o conhecimento? E aí, depois de muita discussão, o Sócrates vai apontando para a ideia de que, a primeira coisa, o conhecimento é uma crença. Quando você conhece alguma coisa, você acredita naquilo que você conhece. O conhecimento é uma crença. Mas só que o conhecimento não é qualquer crença, porque existem crenças que são falsas. O conhecimento é uma crença verdadeira. Você não conhece o falso, você só conhece o verdadeiro. Você pode até acreditar no falso, mas conhecimento é crença verdadeira. E porque é crença verdadeira e justificada. Você tem uma justificação, seja empírica, seja de experiência, seja racional, mas tem que ser uma crença verdadeira, justificada. Isso é o conhecimento. Entendeu? Quando você tem crenças verdadeiras e elas são justificadas, isso é conhecimento. Agora, quando você tem crenças e elas podem até ser verdadeiras, mas elas não são justificadas, isso não é conhecimento. Entendeu? Então tem essas três características. O conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Por isso que eu falei que todo conhecimento é uma crença, mas nem toda crença é conhecimento. Você pode ter crenças falsas. Mais alguma dúvida? Fale. Deixa eu ver. Sentido, origem, reflexão e fundamental, né? Fundamental. É o sentido, origem e reflexão fundamental, né? Mais alguma dúvida? Fale, você levantou, né? Sim, eu acredito que a palavra fé, mesmo que a gente possa usá-la em outros contextos, mas eu acredito que ela só ganha sentido e fundamento na linguagem religiosa. Eu posso, assim, quando você fala assim, no qual dou fé, eu acredito nessa escritura, eu acredito nisso. Mas ali é muito mais uma crença do que fé. Eu tinha um amigo que dava aula lá onde eu dou aula no MAP, que ele era biblista. E ele falou que essa confusão entre nós, dos termos crença e fé, às vezes usar o termo fé, quando na verdade é crença, e crença quando é fé, ela se deu por causa da tradução do São Justino, né, da Bíblia do grego para o latim. E aí, a palavra grega fides, piste, que é crença, ele traduziu pela palavra latina fides. E aí, crença, que é piste, deu origem à palavra credo. Creio, acreditar. E aí ficou essa ideia de que crença e fé é a mesma coisa. Entendeu?
porque ele ficou pensando que palavra em latim corresponderia à palavra pistis em grego. Porque você sabe, né? Traduzir é meio que trocar palavras, né? E aí já existia no latim a palavra fides, e aí ele traduziu pistis, que é crença, por fides. Entendeu? Quando Platão escreve a República, no capítulo 6, ele fala sobre o conhecimento na República. E o Platão fala de 4 modos de conhecimento, numa escala subindo. E o segundo modo de conhecimento, o Platão chama de pistis, que o São Justino traduziu por fé, e que hoje a gente sabe que é crença. Entendeu? E aí começou essa situação, e aí na nossa língua a gente fala assim, eu tenho fé em você, tenho fé na vida, vai com fé, fé, fé. Mas na verdade são crenças, né? Tenho fé na vida, tenho fé. Na verdade é crença. Fé é um tipo de relação que se estabelece mediante a experiência. Mediante a experiência. Crença não pressupõe relação. Eu acredito que a Terra gira em torno do Sol. Isso é uma crença. É uma crença verdadeira. E é uma crença verdadeira, entendeu? E justificada. Mas é uma crença. Fala. Me parece que a fé é um tipo de conhecimento. É um conhecimento que é fruto do contato. Então não existe fé sem conhecimento. Me parece que não. Do mesmo modo também que não existe crença sem conhecimento. Quando você tem uma crença, você sabe aquilo. Mesmo que eu tenha crença no Papai Noel, você tem é um saber. A crença também é o princípio do saber. Vale. Então, mas então assim, eu estou dizendo é o seguinte, você pode ter todo o conhecimento da Bíblia sem você ter fé. Mas se você tem fé, você tem um conhecimento, que é fruto de uma experiência com Deus. Entendeu? Então, a fé, ela é um conhecer. Fé é um conhecer. Entendeu? Eu conheço. Entendeu? Então, conhecer. A fé é um conhecimento. É um conhecimento que é fruto do contato, da experiência. Nesse sentido. Entendeu? Então, assim, você não vai para o inferno. Melhor, você pode ir para o inferno mesmo sabendo a Bíblia de cor. É para o inferno mesmo. Então, por quê? É conhecimento. Eu posso saber tudo sobre as virtudes e não ser uma pessoa virtuosa. É conhecimento. Entendeu? É conhecimento. Você pode saber, entendeu? Então, não é o seu conhecimento, não é o conhecimento teórico de crença. A fé é o conhecimento que é fruto da experiência. É como você acreditar numa pessoa. Você não acredita numa pessoa que você conheceu ontem, na semana passada. Você não acredita numa pessoa que você emprestou dinheiro e ela não devolveu. Acredita? Não. Você acredita numa pessoa depois de muitos anos, de muita experiência, de muita situação, e ela sempre foi ali firme com você. Eu acredito. Você, né, tenho fé em você. Entendeu? É fruto da experiência, nesse sentido. Mais alguma questão? A última. Fale. Não, é ele. Ah, é verdade. Qual a última? Onde é que eu volto? É o padre que vai decidir. Vai começar o curso o ano que vem, né? Tá. O ano que vem nós começamos. Vou começar do princípio. No princípio era o verbo. Vou começar do princípio, lá dos filósofos gregos mais antigos, falar um pouco sobre eles, trazer algumas ideias, algumas teorias, algumas teses dos filósofos para a gente analisar, para a gente aprender a pensar como eles pensavam, para a gente
aprimorar o nosso pensamento, fundamentar as nossas convicções, né? Então, a gente tem que ter boas razões para acreditar nas coisas que nós acreditamos. Entendeu? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, nos vemos no ano que vem. Um bom final de ano para vocês. Bom Natal. Fritou o cérebro aí? Era assim que ele saía da aula. E às vezes ele estava explicando uma coisa, ele mesmo falava, muita coisa, né? Muita coisa, né? Vamos parar por aqui. E ainda tinha muito tempo, porque tic-tac tem que conversar. Aí depois alguém vem falar que sabe de alguma coisa. Sabe nada. Sabe nada de nada. E vem querer dar opinião. Vem querer falar da fé. Eu sempre falo aqui na igreja. As pessoas dizem, padre, eu tenho uma fé. Vai à missa? Não. Reza? Não. Faz jejum? Não. Não tem experiência nenhuma, nada, mas fala que tem fé. Então é uma confusão, né? Uma grande confusão. Hã? Reza por mim. Não, vai você rezar. Eu não. Reza você, para de dar trabalho. Não acredita, é você aqui com o homem. Vai se tornar você também. Né? Então, mas isso aí já é certeza. Já está a partir de fevereiro. A gente começa uma vez por semana na aula, a gente só vai definir a data certa, né? E aí depois, só que aí vai ter inscrição e vai ter que dar um dinheirinho, né? Porque assim, sem pagar parece que não tem valor, né? Se a Eucaristia fosse paga, ia ter mais gente na igreja. Confissão também. E eu ia estar rico. Mas isso sempre depois da missa, né? Só que aí nós vamos ver que provavelmente o grupo de oração que vai começar no que vem vai ser na terça-feira. Se o senhor tiver aula vaga à noite, o senhor está dando aula? Então talvez quinta-noite. Provavelmente quinta-noite. Tá bom? O senhor gostou desse lugar? Aí não sei se faz dentro, faz de fora, a gente vai analisar. Tá bom? Agora tem ar-condicionado, colocou agora. Vai, a semana vai começar, né? O senhor quer deixar o seu e-mail, alguma coisa? Aula particular? Onde é que você tem isso? Pode deixar. Vou mandar para você. Manda para mim, eu mando para todo mundo, tá bom? É isso. Vamos ficar em pé. O Senhor esteja convosco. Eu quero pedir a intercessão da Virgem Maria, que os santos anjos acompanhem vocês até em casa, que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para você.